Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar de como parar de vender preço e aprender a vender valor. É isso aí, você está preparado? Vamos lá! Mas antes de mais nada é preciso explicar, entender na verdade a diferença entre valor e preço. O valor de um produto, de um serviço, se constrói basicamente na cabeça das pessoas. Por exemplo, se eu falar para você, quanto vale agora, tá? Você tem um voo para pegar no aeroporto, tá? Eu, por exemplo, estou aqui em Taubaté, tenho um voo para pegar em Guarulhos. Quanto vale, né, eu conseguir alguém para me levar até lá em 1 hora? Né? De repente, para mim, vale muito. Agora, se o meu voo for daqui 4, 5, 6 horas, bom, o valor que eu estou disposto a pagar por esse mesmo serviço é outro. Então, tudo depende do contexto, tudo depende, né, da maneira como você vende, né, a solução, né, que você está entregando para o seu cliente. Então, o valor é o valor percebido pelo cliente, é o valor que a gente constrói para o cliente. E construir valor realmente não é fácil. Não é imediatista, não é simplista. Você precisa construir uma série de aspectos de marketing, né, de venda, para poder construir essa percepção de valor. Agora, preço, né, preço é um número que representa esse valor. Muitas vezes errado. Muitas vezes você precifica errado. E o que eu percebo que 99% das empresas fazem? Elas só ficam trabalhando o preço. Elas esquecem de construir valor para os seus produtos, para a sua marca, para os seus serviços e ficam só focando no valor nominal, no preço nominal que você dá para aquele produto. É muito mais simples, né? Você ir lá e divulgar que os seus preços estão mais baixos, que você derrubou os seus preços em 20%. É muito mais fácil. Aliás, como diria um professor meu da faculdade, né? Ele era muito objetivo, muito direto e às vezes poderia parecer um pouco estúpido, mas ele falou, baixar preço, qualquer idiota sabe fazer. Ir lá e baixar o preço. O duro, o difícil, é você construir valor. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Antes de mais nada, é preciso deixar claro o valor dos benefícios que o seu produto, o seu serviço, entrega para o seu cliente. Quanto vale chegar no aeroporto no tempo certo para você não perder o voo? Quanto vale, né, você oferecer, por exemplo, uma flor para sua esposa, às 8 horas da noite você esqueceu de mandar flores para ela no dia do seu aniversário de casamento. Você se lembrou às 7 e pouco da noite, né? E você, caramba, eu preciso mandar flores para ela antes de eu chegar em casa, para não mostrar que eu esqueci e tal. Quanto que não vale alguém que resolve, né, uma floricultura que faz o arranjo certo, né, que já escreve até o bilhetinho de repente, né, que você vai ditar para ela, né, e que vai entregar lá no tempo certo antes de você chegar. Quanto que não vale isso? Quanto que você não pagaria por esse serviço? Certamente você pagaria muito mais, porque ele está te entregando uma solução, né? Então, a gente precisa construir isso. E a gente constrói isso com branding, a gente constrói isso com storytelling, né? Que a gente já falou aqui diversas vezes, o poder do storytelling, de você contar uma boa história, né? Você resolve isso criando detalhes, né? Cuidando de detalhes que vão criar ainda mais valor para o seu produto ou para o seu serviço. Então, e lógico, você tem que comunicar isso da melhor maneira possível para o seu cliente, né? Para quem você destina o seu produto ou seu serviço. Então, isso é fundamental, construir essa percepção de valor. O que é uma regra muito clara e que a gente usa
muito, né, em vendas, né, de uma forma geral, ou quando você vai apresentar um orçamento, um projeto e tal. Você nunca chega numa apresentação e fala, ó, o meu preço é esse, sem falar nada. Primeiro você vai construir o valor, você vai mostrar o que a sua empresa pode fazer, né, para o seu cliente, né? Como, ó, quais os benefícios, quais as características, quais as vantagens, o que ele vai ganhar com isso. Opa, nossa, o cliente vai pensar, nossa, isso daqui vale bastante. Daí quando você, no final de tudo isso, depois de construir esse valor, você apresenta o preço. E se você teve competência em construir esse valor antes, muitas vezes você pode surpreender o seu cliente, você pode dar um preço justo, né, com sua margem de lucro ali intacta, e mesmo assim o cliente vai achar barato ou vai achar que é justo, né? Só que se você não fizer essa construção antes, ele vai achar caro qualquer coisa. Então, a pergunta, né, que eu sempre faço, quando eu apresento um projeto para alguém e o cliente acha caro, primeira pergunta que eu me faço, será que eu tive competência para construir valor para o meu cliente? Esse é, na maior parte dos casos, esse é o grande problema. Ou, né, muitas vezes você está falando com um cliente errado. Então, de duas uma, ou você não teve competência para criar valor, ou você está falando com um cliente errado. Não, aquele cliente lá não é o cliente adequado para comprar o seu produto ou seu serviço. Ele não tem condições ainda para comprar o seu produto ou serviço. De duas uma. Então, gente, esse é um ponto importante. Sempre pense nisso. Se o cliente está achando o seu produto caro, de duas uma. Ou você não teve competência para construir valor, ou você está falando com o cliente errado. Mas vamos lá. Eu vou mostrar aqui 3 pontos fundamentais para você parar de vender preço e construir valor e vender valor para o seu cliente. Vamos lá? 3 ações práticas para você construir valor e parar de vender preço. A primeira delas, valorize-se. Bom, afinal de contas, se você não se valorizar, quem vai fazer isso por você? É aquela velha história, até num relacionamento, se você não dá o seu devido valor, não vai ser o seu parceiro que vai dar. Ame-se primeiro para poder amar os outros depois, né? Só consegue dar amor quem se ama, né? E a mesma coisa na questão de valorização. Se você não valorizar, não for o primeiro a valorizar o seu produto ou o seu serviço, não vai ser o seu cliente que vai fazê-lo. Então, não só você, mas a sua equipe tem que estar preparada para valorizar o seu produto, o seu serviço. Segundo ponto, entenda o seu cliente. Afinal de contas, se você entender o problema dele, as dores dele, o que motiva ele a te procurar, a procurar o seu produto, o seu serviço, você vai ter as respostas, tá, para poder valorizar o seu produto, né? E quando você entende, né, os anseios, os problemas, os desejos do seu cliente, naturalmente você vai poder mostrar, né, de maneira muito clara os benefícios do seu produto ou serviço. Então, primeiro valorize-se como? Entendendo o seu cliente, e daí a partir do momento que você entende o seu cliente, então, por exemplo, eu entendo que o meu cliente precisa ir com urgência para o aeroporto, né? Então, eu entendo isso, eu vou falar, ó, eu te entrego, eu te levo lá, te deixo lá em 1 hora, com segurança, com tranquilidade, né? Você vai mostrar o quê? Os benefícios. Você não vai perder o voo, tá? Você não vai perder a sua reunião de negócios, ou a sua palestra, ou o seu evento, né? Só que isso, para eu te entregar esses benefícios aqui, tem um preço. Eu te levo lá por R$500. Opa, eu vou pensar, cara,
Se eu perder o voo, se eu perder minha reunião, se eu perder minha palestra, se eu perder o meu evento, eu vou perder muito mais do que R$500. Então, de repente, uma solução que custaria em condições normais 200, naquele contexto, né, até por ter entendido, né, qual a necessidade do meu cliente, eu vou resolver o problema dele. Eu vou entregar, eu vou fazer com urgência. Mas evidentemente, eu vou mostrar o valor disso, vou mostrar os benefícios e daí você vai apresentar o preço. Né? Manuel, mas isso não é exploração? Não. Você está entendendo... Primeiro, você está entregando uma solução, você não está entregando um problema. Né? Mais do que isso, muito mais caro é ele perder, ele não conseguir ir para lá. Né? E, evidentemente, é uma coisa de urgência, você vai se arriscar a tomar uma multa, né? Mas você vai deixar ele lá no horário certo, enfim, o horário que ele precisa. Então, isso tem um valor e, evidentemente, o preço tem que estar compatível com o valor disso. E isso vale para uma caneta, vale para uma pizza, né? Muitas vezes é entender. O cliente, ele quer, nesse caso, ele quer qualidade e ele quer agilidade. Opa, isso tem valor. Né? Então eu posso cobrar a mais por isso. Né? É compatível. Então, pensar sempre em compatibilidade. Preço alto ou baixo é absolutamente relativo. É absolutamente relativo. Né? Por exemplo, esses dias agora a gente comprou alguns mimos para algumas clientes nossas mulheres, para algumas amigas nossas mulheres, por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Né? Um brigadeiro, né, de R$12 é caro? É barato? Depende. Né? Se for para eu fazer 1000 brigadeiros para uma festinha de criança, é caríssimo. Mas se eu tornar esse brigadeiro algo absolutamente especial, customizado, uma embalagem maravilhosa, né, com um storytelling e tal, R$12 é o preço. Me parece justo. Então depende muito do contexto, depende muito do valor que você cria, dos benefícios, muitas vezes emocionais e evidentemente funcionais, que você cria para o seu produto, para o seu serviço. Então, antes de mais nada, antes de ir direto, né, e vender preço, né, venda valor. As grandes marcas, as marcas mais poderosas do mundo. Manuel, você fica dando exemplos da Apple, da Starbucks. Eu prefiro dar exemplos sempre dos melhores, porque é neles que você tem que se inspirar. Não adianta eu ficar dando exemplos de medíocres, porque se eu ficar dando exemplos de medíocres, você vai se tornar vai ficar medíocre também. Então eu tenho que dar os melhores exemplos. Eu estava lá na última Black Friday, eu estava no maior shopping do mundo, no Dubai Mall, lá em Dubai, né? E todas as lojas tinham nas vitrines, né, cartazes, adesivos, né, chamando para descontos, né? 50% off, clearance, descontos, liquidação, etc., oferta, tal. Estavam todas vazias. A única loja que não tinha nada sobre descontos era a única que tinha fila. Adivinha qual é? Apple Store. Uma marca que constrói valor, não fala de preço. Raramente você vai ver um anúncio, acho que nunca, você vai ver uma propaganda da Apple falando de preço. Ela fala de conceito, ela fala dos benefícios emocionais e funcionais de se ter um Apple. Ponto. É isso. Espero que tenha te inspirado, espero que tenha feito sentido para você. Se você curtiu, dá um like aí, compartilha com seus amigos. Ó, e mais do que nunca, continua nos seguindo, nos acompanhando, porque as surpresas não cessam. É isso aí. Um abraço. Valeu.